Olá, pessoal, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula, desse terceiro módulo. Hoje vamos dar continuidade à aula anterior e falar sobre o campo de atuação da psicologia. Vocês lembram, que na aula anterior a gente trabalhou esse gráfico, E o que foi trabalhado? A sistematização, da assistência, a integração e a proatividade. Já nessa aula, vamos focar em quê? Em como o psicólogo ele atua com o paciente, família, a equipe e a instituição. Então, fazendo isso, o que a gente faz? A gente contempla aqui todos esses eixos de intervenção que a psicologia hospitalar ela desempenha, certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, inicialmente é importante trazer a introdução, para que o nosso assunto fique mais compreensível. Bom, o termo campo de atuação, nesse caso, nesse módulo 3, foi empregado para tratar das especificidades que a psicologia hospitalar atua, sendo essas paciente, família e equipe. Só que paciente, família e equipe é a tríade da psicologia hospitalar, certo? Isso já foi aqui apresentado para vocês. Só que esse modo de atuação da psicologia, com essa tríade acontece onde? Isso mesmo, na instituição hospitalar. Logo, não podemos deixar de fora, como o psicólogo ele atua frente a essa instituição, frente a todas as características e necessidades que essa instituição ela solicita do psicólogo, e que o psicólogo também precisa de uma estrutura, certo? Frente a essa instituição também para desempenhar o seu trabalho. Então, o que a gente vai focar? Claro que na tríade, paciente, família e equipe, que é o que atua a psicologia hospitalar, mas principalmente trazer aí, contextualizando com a instituição, que a gente não pode deixar de fora, visto que é nesse cenário, nesse contexto, que a atuação do psicólogo acontece. Bom, então, o que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar e entender cada eixo de atuação da psicologia. Então, inicialmente, a gente vai ver o quê? Paciente e família, certo? Seguindo aí o nosso gráfico anterior que foi apresentado. Bom, paciente e família devem ser tratados como uma unidade essencial, embora caracterizados como distintos objetos de atenção profissional. Ou seja, as rotinas de atendimento devem ser capazes de incluir as peculiaridades de ambos, mas, simultaneamente, garantir que cada qual seja tratado distintamente segundo suas necessidades e demandas. Ora, o que é que essa frase, o que é que esse slide quer dizer? Que quando a gente trata do paciente, a gente não pode deixar de fora a família, a atuação com essa família não pode ser excluída, porque, de algum modo, o paciente, ele está ali, imbricado nessa relação, essa relação de algum modo, até mesmo a ausência dessa família, uma família ausente, ainda assim traz repercussões, na verdade pode trazer esse tratamento do paciente. Logo, não podemos deixar de fora a nossa assistência com essa família também, mas claro, sempre fazendo essa questão de separar, as necessidades de cada membro da família, tá? E tratar aí essas necessidades a partir das demandas que emergem aí desse atendimento e dessa relação com esse paciente, certo? Mas no atendimento ao paciente, a família não pode ficar de fora, porque você lembra que na aula, salvo engano, foi no módulo 2, a gente aprendeu que o quê? Que a família é o segundo paciente, considerado como o segundo paciente. Então, é um termo que você não pode esquecer. Logo, sendo o segundo paciente, a família ela não pode deixar de ser assistida, certinho? Vamos lá. Importante. Paciente e família não se diferenciam como eixos ou categoria assistencial, mas sim como objeto de intervenção clínica, pois jamais pode ser tomada de forma isolada no universo hospitalar. O psicólogo não pode atender o paciente sem prestar a mínima assistência a seus familiares, ou mesmo posicionar-se como referência para estes. Então, ou seja, frente a presença de uma família, no ambiente hospitalar, tem ali o seu familiar internado, o psicólogo ele deve direcionar o seu olhar, a sua assistência para esse membro, ou para esses membros, visto que
ou quando não se posiciona, né, quando não tem ali uma demanda, né, que necessite naquele momento de uma intervenção, mas que o que trata esse membro como o quê? Como referência, né, de, enfim, formar algo, né, de convocar para algo, certo? Então, assim, muito importante que seja aí, como é que eu posso dizer, aprendido, né, essa informação, porque a gente não pode excluir a família desse processo, certo? E assim, e elas não se diferenciam como eixos de categoria. O que isso quer dizer? Que essa intervenção é o quê? Simultânea, certo? Visto que o paciente, ao ser internado, né, a família, consequentemente, também ela participa desse processo, ela se interna, né, e participa aí como esse elo nesse momento aí de internação do paciente. Logo, precisa, assim, né, ser dada essa assistência, mas, claro, considerando as demandas de cada membro, né, e do paciente, para, assim, definir a melhor intervenção, certo? Atenção! Então, gente, agora, alguns momentos eu estou fazendo isso, né, como vocês estão vendo, nas próximas aulas eu vou sair um pouco de cena, certo? Para a gente direcionar mais aqui para os slides. E em alguns momentos eu vou entrar novamente para interagir com vocês, caso haja necessidade, certo? Rapidinho, volto já. Então, pessoal, voltando. Atenção! No tocante à relação médico-paciente-família, esta é imprescindível, pois, caso contrário, estaria incorrendo no risco de desconsiderá-la nessa intricada rede de relacionamento. A atenção em si pode ser realizada de forma singular e privada ao paciente e à sua família, ou algum membro da família em especial, sempre de acordo com as necessidades identificadas. O que é que isso quer dizer? Que é imprescindível e importante esse manejo dessa relação com a equipe, né, principalmente o médico que está aí na linha de frente, e o paciente e a família, certo? Ou seja, não pode desconsiderar a família nesse processo, tá? Porque ela está intricada nessa rede de relacionamento. Então, é muito importante, né, identificar as necessidades desse texto familiar, tá? Para que assim faça essa mediação, né, dessa relação do médico, paciente e família. Porque muitas das vezes, né, as dúvidas, né, que o familiar, o paciente tem, é muito direcionada, né, aos procedimentos médico. Logo, é imprescindível, certo, que essa relação aí seja considerada de modo como elo, né, e não excluir a família desse processo. Então, é desse modo aqui que esse slide chama atenção e é importante, por isso que eu estou frisando, tá? A gente prestar atenção nessa informação, certo? Vamos lá. Prática assistencial ao paciente. A atenção clínica ao paciente é foco de inúmeras publicações que salientam a peculiaridade de certas condições clínicas, seja em virtude da patologia, quanto à dinâmica da unidade de cuidados, ou ainda relacionada a certas condições clínicas, além de questões complementares como a bioética, a terminalidade e a biotecnologia, entre outros. Então, ou seja, a gente viu aqui a importância, né, de não excluir a família desse processo assistencial ao paciente. Mas o que é que a gente agora vai fazer? A gente vai fazer agora o direcionamento da assistência ao paciente. A gente já aprendeu que a família não se exclui desse processo, né? Ela está aí totalmente ligada, né? Seja até mesmo a família presente ou a família ausente, isso vai o quê? Muito provavelmente trazer repercussões para o meu paciente. Logo, né, eu preciso sim estar atento a essa relação, essa dinâmica familiar e prestar sim assistência também a essa família. Mas e aí, na prática com esse paciente, né? O que é importante, certo? O que é necessário nesse meu atendimento com o paciente, eu levar em consideração os princípios da bioética, né, que a gente já trabalhou, sobre questões de terminalidade da vida, né, e além da biotecnologia, né, esses artefatos tecnológicos, né, que são utilizados no meio hospitalar, que de algum modo interferem também nessa internação do paciente, no seu processo também de adoecimento. Vamos lá, e agora a gente vai adentrar, aprofundar mais sobre essa temática da prática assistencial ao paciente.
Bom, nesse contexto, salientamos que o quê? Que as ações assistenciais, diretas ou indiretas com o paciente, devem considerar os princípios do quê? Exatamente, da bioética, quanto a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a equidade. Na prática, a esfera da comunicação permeia esses princípios. Então, o que é que isso quer dizer? Que é possível considerar e promover esses princípios para o paciente, né, e, consequentemente, para a sua família, a partir do quê? Da comunicação. Porque com a comunicação a gente vai entender a necessidade do meu paciente, certo? E o que é necessário naquele momento considerar. Tá? Então, toda essa atmosfera, né, da prática assistencial ao paciente permeia os princípios da bioética e, consequentemente, a partir aí da comunicação, certo? Importante. Em relação ao paciente, ressaltamos o cuidado com as informações, pois a informação médica deve ser prestada pelo médico para favorecer que os questionamentos advindos da transmissão de um diagnóstico, por exemplo, possam ocorrer de forma adequada. Atenção, pega aí, anota, tenho certeza que você já está com papel e caneta. Atenção, meu anjo, prova prática, análise aí de casos clínicos, toma nota disso aí. Não é papel do psicólogo, portanto, transmitir diagnóstico ou condutas terapêuticas, por mais delicadas que possam ser. Sua função é atender o paciente nas diversas fases deste processo. Isso mesmo, muito importante esse conhecimento para a prova. Por quê? Digamos que você vai, né, assume essa posição de você é convocado, olha só, você vai dar ali o diagnóstico, né, de uma doença muito difícil, muito delicada, né, uma doença agressiva ao paciente João. E aí você fica, e agora é meu papel, não é? Então eu vou ter que ir. E aí assumiu essa responsabilidade. E aí o paciente, né, vai te fazer vários questionamentos em relação à doença. Só que muitos desses questionamentos, certo? Que o paciente está direcionando a você, você não tem o conhecimento, porque o que não é da sua área, né? Não é do seu fazer, tá? Não, e por mais que, de algum modo, você tenha esse conhecimento, não é o seu papel, certo? Está aí desempenhando essa função, né, de prestar aí essas informações, visto que é de outra categoria profissional. Tá? E é necessário, no momento, esse profissional para assim esclarecer melhor os questionamentos do paciente, suas dúvidas. Logo, nunca, jamais o psicólogo deve, né, se colocar nesse lugar de prestar, de informar mais notícias, né, ou de realizar outras condutas de outros profissionais, certo? Como esse caso aqui em questão. Então, muito importante tomar nota, porque já pensou em uma prova prática onde acontece esse cenário, né, onde você é convocado, o médico solicita que você vá lá falar o diagnóstico para o paciente. E aí? Você precisa se posicionar, você precisa explicar para esse profissional, né, identificar que dificuldade é essa dele, né, de estar direcionando essa demanda para você, até porque essa é a função dele, mas o que se colocar disponível, né, visto que de algum modo esse profissional está mostrando que aí uma dificuldade, uma resistência, né, posso estar com você no momento, do lado, né, para prestar esse suporte, tanto a você e o paciente, diante do que ocorrer, mas nunca jamais assumir essa posição direta de informar, certo? Vamos lá. Na prática, então assim, a gente já aprendeu, né, que esse não é papel do psicólogo, certo? A gente já aprendeu a importância de não excluir a família desse processo, né? A família está junto com o paciente, é considerado o segundo paciente. E a gente aprendeu o quê? Que a comunicação beneficia o quê? Os princípios da bioética a quem é o paciente, consequentemente a quem? A sua família. Muito bem. Então, na prática, vamos analisar agora esse caso clínico, certo? Onde vamos entender melhor. Então, esses casos que eu venho trazendo, né, nesse módulo 3, são casos que podem cair na prova prática, ou casos que podem ser aí dado como se fosse um caso clínico, né, para você dissertar ali, enfim, né, qual a melhor posição do profissional, então o que é que você faria diante da situação. Então, o que é importante? Claro que não pode vir a ser uma situação tal qual, mas pode cair, né,
situações muito parecidas, né, ou até mesmo igual, e você, com base nessas informações, você já vai saber qual o seu papel, como você se posicionar, né, e de que modo é o mais adequado, né, que você atue naquele momento, certo? Vamos lá. O médico coordenador da UTI solicita à psicóloga que agende uma reunião com os familiares de um paciente que se encontra sedado e em uso de ventilação mecânica, com indicação para traqueostomia. Assim, ocorre o atendimento dos familiares em conjunto com o médico e a psicóloga, a fim de orientá-los sobre o quadro clínico e os procedimentos terapêuticos propostos. O médico esclarece sobre a necessidade de realização da traqueostomia e informa aos familiares a necessidade que seja assinado um termo de consentimento para a realização do procedimento. A psicóloga observa a reação de resistência diante da indicação, visto que a família expressa negatividade diante do exposto, não concordando assim em assinar o termo. Procure estimular a expressão das dúvidas e das fantasias mobilizadas pelas informações, a psicóloga no caso. A família passa a expressar o medo de assinar um documento que possa causar algum mal ao paciente. Claramente, há mobilização de um sentimento de culpa diante da situação, agravado por outras questões mobilizadas pela forma de evolução da doença, uma vez que houve considerável demora do paciente e dos familiares na procura por cuidados médicos. A psicóloga pontua a angústia mobilizada e as associações da família, procurando minimizar as fantasias e aproximar os familiares da realidade e da possibilidade de uma tomada de decisão mais integrada. Reforça que a postura da equipe pela corresponsabilização no tratamento do paciente, simbolizada pelo termo de consentimento, indica a valorização do vínculo e o respeito ao entendimento. A família passa a expressar a vivência de realidade que tem enfrentado desde a internação do paciente, o medo da perda e a impotência diante de tudo. A psicóloga pontua o quanto essa experiência os lança numa posição de intensa angústia e como é mais difícil, diante disso, compreender tantas coisas novas, desconhecidas e assustadoras. Aponta que a sensação pode ser de estar num outro território, com uma outra linguagem, a da UTI e seus termos. Tendo que conviver com tantos profissionais diferentes, que são pessoas estranhas, nas quais se precisa confiar os cuidados de seu familiar. Reforça a importância de que as dúvidas, mesmo as que pareçam mais estranhas, possam ser expressas para a equipe. Indica que o objetivo daquele espaço é nos aproximar e que aquele é um momento importante para nós da equipe. Pois, além de conhecê-los melhor, e de eles nos conhecerem, proporcionam espaço para trocar informações necessárias sobre o tratamento do paciente. O médico reforça as orientações e solicita aos familiares que levem para casa o documento e retornem no próximo dia com as dúvidas ou procurem a psicóloga caso queira retornar antes. Ao apontar não obrigatoriedade de assinar o termo naquele momento, o médico sinaliza para a família a possibilidade de retomada do diálogo e respeito a um tempo de elaboração e esclarecimento. A família procura pela psicóloga no período da tarde e relata ter compreendido as orientações e assinado o referido termo. Então, assim, vamos analisar, certo, esse caso. Então, assim, antes de vir para cá, o que é que a gente percebe? Que esse caso, ele, assim, é muito, assim, no contexto hospitalar, você vivencia muito isso, tá? Essa questão da tráqueo, né, onde tem essa questão do termo, o medo da família, né? Poxa, eu vou submeter o meu familiar a mais um procedimento, né? E se acontecer, né, alguma intercorrência, se acontecer aí no momento, né, desse procedimento, alguma complicação, né? Poxa, eu que assinei esse termo, né? Como é que fica, né, os meus sentimentos frente a isso? E assim, perceba que esse caso também, a família ela já tem um sentimento de culpa, porque pela demora, né, tanto da família e do paciente de buscar assistência hospitalar, né, para a enfermidade daquele familiar. E aí, o que é que a família pensou nesse momento? Que, mais uma vez, poderia o quê? Estar aí colaborando, de algum modo, né, para colocar a vida do paciente em risco. E caso, né, ocorresse aí alguma intercorrência, o medo deles, né, frente a isso, né, a todo esse contexto
que existia, né, antes da internação desse familiar. E aí perceba, gente, a importância, a delicadeza, né, desse momento, porque quando o paciente está conversando, na verdade, desculpa, quando a família está conversando com quem? Com o médico ali prestando esclarecimentos, né, sobre o procedimento, falando em relação ao termo, e a psicóloga, o quê? Está do lado, o quê? Dando suporte, tanto ao profissional, né, e a família. E o que é que ela percebe? A resistência da família. Em assinar aquele termo, ela percebe que algo ali, né, tem algo ali que não está claro, tem algo da angústia, certo? E que precisa o quê? Ser expressado. Olha a importância desse profissional nesse momento, né, da psicologia nesse momento. E o que é que ela faz? Dá voz a essa família, né? E aí faz questionamentos, né? Perguntas para que essa família sinta o que? A vontade a expressar, né? O que é que ela pensa sobre isso, né? Tirar suas dúvidas. Tudo isso porque a psicóloga percebeu, né, que algo ali precisava, né, ser dito pelaquela família. E não apenas dar um termo, tome e assine, né? Mas por que essa resistência? O que é ainda que não ficou compreendido? E mais do que isso, a importância dessa profissional reforçar a corresponsabilização do que? Da equipe frente a esse termo, né, esclarecendo aí o que é que esse documento significa, né, tirando aí exatamente esse sentimento de culpa, né, tomado aí, expressado pela família. Então, o que é que acontece? Muito provavelmente pelo manejo dessa profissional, o que é que o médico ele percebeu? Que naquele momento não era apropriado a família assinar, né? Vamos dar um tempo para essa família elaborar, né? Então, assim, leva para casa esse termo, pensa direito, pesquisa, tira as dúvidas, tá? E, assim, pode procurar profissional, né, psicóloga, que está aqui nesse momento, né, sendo referência, contribuindo para você, né, nessa compreensão desse processo, tá? Que, enfim, juntos, de forma integrada, colaborativa, né, vamos, enfim, definir a melhor terapêutica aí para o seu familiar. E perceba como a comunicação é a chave do negócio. E perceba o quanto a bioética aqui ela está presente nesse momento, né? A questão da autonomia, certo? Da família. Então, tudo isso aqui foi considerado, tá? E, assim, a comunicação, a clareza, né? Dar voz à família, né? Permitir o quê? Que essa família elaborasse, né, compreendesse a situação e aí sim tomasse uma decisão que mais realística, certo? Fugindo aí das suas fantasias que foram desenvolvidas frente à situação que estavam vivenciando, certo? E aí vamos analisar agora mais especificamente. O foco no acolhimento da família, na comunicação e relacionamento com a equipe, no acesso ao paciente, são elementos que podem interferir na experiência de ter um familiar internado. Lembra que eu falei nessa aula que não podemos excluir quem? A família desse processo? Exatamente por isso aqui, ó. Não podemos excluir porque a família ela está o tempo todo, né, vivendo esse momento, certo? Principalmente uma família presente, uma família que tem aí um afeto direcionado, condizente a esse familiar, tá? E que de algum modo, né, essa família acaba assim, né, sendo o nosso segundo paciente, né, vivenciando isso com o seu familiar. Então, muito importante ouvir essa família, né, dar voz a essa família, porque ela participa também ativamente desse processo e sim, né, a compreensão dessa família também vai interferir nos procedimentos, né, que na verdade nos procedimentos não, na decisão, né, até mesmo que esse familiar venha a tomar, tá? O registro emocional desta experiência será muitas vezes determinado pelos fatores apontados, né, mais até do que os aspectos inerentes à realidade objetiva, no tocante à qualidade assistencial propriamente dita, ou seja, a comunicação clara, certo? Um momento dado ali dessa reunião, não vamos fazer uma reunião com essa família, vamos falar sobre isso, vamos esclarecer as dúvidas, certo? Vamos manter a comunicação aqui clara, condizente com a linguagem e a compreensão da família. Tudo isso, de algum modo,
é mais compreensível para a família, mais acolhedor do que até mesmo os próprios aspectos relacionados à assistência, né? Porque quando há uma comunicação clara, há o que? A retirada de dúvidas. Há exatamente essa questão de chamar o familiar para a realidade. Isso é possível através de quê? Da fala, da expressão. E quem proporciona isso? Exatamente, o profissional psicólogo. Então, essa questão aí, perceba, né, que ela engloba exatamente tudo aqui que foi aprendido nessa aula, tá? Então, o processo de comunicação favoreceu o quê? Exatamente os benefícios, né, da bioética, tá? E, principalmente, contribuiu para a família tomar o quê? A melhor decisão e no seu processo, no seu tempo, tá? Bom, a comunicação, portanto, torna-se o quê? Elemento fundamental para o equilíbrio e o bom funcionamento da equipe e, consequentemente, do serviço. E aí, fechando esse bloco, certo? A próxima aula, a gente vai tratar sobre a psicologia hospitalar, campos de atuação, vamos focar onde o quê? Na equipe. Nesse primeiro bloco, a gente aprendeu sobre paciente e família, né, as atividades assistenciais, né, que o psicólogo ele desenvolve junto a esses atores, bem como a importância da comunicação, visto que esse meio enfim, né, de informação, de expressão, é o que proporciona também os benefícios da bioética, certo? Então, te vejo no próximo bloco.